Pessoal, para quem acompanha aqui a gente, sabe que o Congresso teve um grande avanço para cima do STF nessa semana que se passou. A gente ainda precisa analisar os próximos passos. Uma coisa é certa: o Supremo Tribunal Federal não vai ficar quieto. Eles não vão aceitar tudo isso que está acontecendo caladinhos. Você acha mesmo que aqueles 11 caras, principalmente o Alexandre de Moraes, que é a personificação do autoritarismo, um cara que gosta de mandar, ele tem prazer em poder fazer tudo o que ele quer no poder supremo. Você acha mesmo que eles vão ver o Congresso tirando o poder deles e ficar calado? A gente sabe que não, alguma coisa vai acontecer e provavelmente os parlamentares vão precisar do povo novamente, da pressão do povo. Então vamos ficar ligados. Inclusive, o Dino já veio falar um pouco sobre isso. E olha só essa declaração meio que polêmica dele sobre o legislativo. Olha aí. Nós temos que sempre lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência entre os poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Preciso ter ponderação, calma, em relação ao Supremo. O presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Também que em outras decisões, porque o ministro Flávio Dino ele é relator de diversas ações aí questionando a execução de emendas parlamentares, né? Então, essa é só uma delas, das emendas de comissão. Em outras ações, ele determinou a suspensão de outras emendas individuais, como, por exemplo, as emendas PIX, justamente aí por falta de transparência. É com você. Então tá aí, pessoal. O Flávio Dino deixou bem claro. Eles podem legislar, eles podem fazer o projeto de lei que bem entenderem. Lá no final, quem vai falar se pode ou não pode é o Supremo Tribunal Federal. E acabou. E aqui o que me deixa com raiva, pessoal, é que ele começa falando, não, porque que tem que ter a harmonia entre os poderes, né? O respeito, não sei o quê. Mas eles mesmos não respeitam ninguém. Eles tomam a decisão que bem entenderem e ultrapassam, né, os seus deveres. E agora vem com esse discursozinho de que não, a gente tem que se respeitar, tem que ter harmonia e independência entre os poderes. Uma grande vergonha. Eles que avançam para cima do Congresso quase todos os dias. E mais a gente já sabe que o povo acordou. Por quê? Quando o juiz vira o violador da lei, o povo tem que acordar. E olha só o que a Ana Paula falou aqui nesse vídeo. Olha O que aí. as redes sociais dizem de sincericídio, né, Vitor? Boa tarde, né? Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor Pioto, dois mestres, Alexandre Garcia, meu mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência. Enquanto o Alexandre comentava, eu estava anotando aqui e ele mencionou exatamente o nome que eu ia comentar, Montesquieu. Recentemente, no final de agosto, eu escrevi um artigo aqui na Oeste falando exatamente de Montesquieu, né, dos braços governamentais, do executivo, do legislativo, do judiciário, mas principalmente o sistema de freios e contrapesos de qualquer democracia saudável, porque até Montesquieu tinha medo, né? Tá aí na tela o meu artigo, obrigada, Albinha, por colocar na tela os limites da democracia. E Montesquieu falava exatamente o que está aí. Quando os guardiões das leis se tornam seus violadores, isso complica, né? Montesquieu alertava sobre o risco sempre presente de abuso de poder em qualquer sistema de governo, especialmente se aqueles encarregados de defender a Constituição se desviarem de suas responsabilidades. E por mais que o Gilmar Mendes tente colocar todas essas platitudes, né, esses jargões, defesa da democracia, também falou da defesa do Estado de Direito, tudo isso nada mais são do que palavras ao vento, porque as palavras não condizem com as ações dos ministros. O braço político hoje do Supremo, ele é muito atuante, a atuação política ela é muito óbvia, ela é exposta todos os dias, porque é uma corte que só pode agir se provocada, e não é isso que acontece, é uma corte que age o tempo todo de ofício contra a nossa Constituição. Então, o que nós estamos vendo nada mais é do que uma reação institucional e constitucional a esses devaneios e inconstitucionalidades cometidas pelo Supremo. Agora, é impressionante que nós temos que acionar o Legislativo para colocar em pauta projetos que visam o respeito à Constituição, ou seja, são projetos redundantes, porque o que o projeto visa é um respeito à Constituição, é o que já está ali na Constituição. Então, Vitor, por mais que
eles falem, né, todos esses jargões aí, defesa disso, defesa daquilo, o brasileiro já entendeu que hoje, infelizmente, o Supremo, essa Constituição, né, essa composição do Supremo, é uma corte que largou o seu propósito, a sua premissa constitucional, e hoje é uma corte apenas política e ativista. Exatamente, pessoal. Hoje os ministros não são juízes que estão ali para proteger a Constituição, não. São juízes que usam da Constituição e suas interpretações para ser ativos na política e proteger o seu viés ideológico. Pelo menos é o que parece ser. É o que eles demonstram ser. Por quê? Quando saiu aqueles arquivos do Twitter Files mostrando que a perseguição do TSE a mando do Alexandre de Moraes foi totalmente 100% para cima da direita em época de eleição, isso deixa claro todos esses nossos pensamentos. Porque se fosse uma corte que estava protegendo as eleições, que estava, né, realmente ali protegendo o povo brasileiro de fake news, dessas coisas que eles tentaram imputar no povo da direita, a gente ia ver aqueles esquerdistas que também espalham fake news, uma das grandes delas que é Globo, que foi Estadão, que foi Folha de São Paulo, que também postavam fake news, eles também estariam sendo investigados, também estariam nos inquéritos há muito tempo, mas como a gente sabe que não era essa a intenção deles, de realmente investigar os dois lados para ver se alguém estava fazendo errado, não, eles estavam perseguindo a direita, estavam censurando a direita, estavam claramente movendo seus pauzinhos ali com os seus poderes para fazer a esquerda vencer as eleições. Então, meus amigos, o povo já acordou. E esse movimento contra o judiciário, que está agora no Congresso, que o povo está lutando, não vai parar nunca mais. E pode ser que agora eles podem até querer pausar isso aí, vetar esse negócio aí, tentar tirar tudo que a Câmara está aprovando, mas o povo brasileiro já acordou. E daqui para frente, quem vai se eleger é quem tem compromisso em combater o STF, quem tem compromisso a combater ilegalidades, porque o povo brasileiro já viu isso e só vai votar em quem fazer esse discurso. Quem tiver rabo preso, quem não quiser comentar das instituições, quem falar não se fala do STF, pelo amor de Deus, desse assunto não se toca. Quem tiver rabo preso e medindo o Supremo, não se elege mais. É um movimento que não parou mais. E o Brasil, pessoal, não pense que a gente está perdido, que não serve para nada, a gente está sofrendo à toa, não. O mundo todo acordou para o que está acontecendo no Brasil. Então a gente aqui está sofrendo, a gente está sofrendo e a gente vai vencer ainda. Mas muitos lá fora também viram como funciona a grande ditadura do judiciário. Se tiver juízes comprometidos por suas razões ideológicas, conseguir ajudar ali um governo, eles podem fazer tranquilamente. E isso acordou não só o brasileiro, mas o mundo todo. E o mundo todo vai dar um jeito nessas questões de juízes querendo achar que mandam em tudo. Isso vai acabar, tenham certeza disso, pessoal. E o deputado lá na CCJ, na hora que estava dando a votação, ele detonou os esquerdistas que estavam protegendo o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Esses esquerdistas são os mesmos que algum dia querem estar talvez ali no Supremo, ou de alguma forma ter Supremo assim, ter poder ditatorial no país. Então é por isso que eles defendem o que está acontecendo agora. Mas sorte que temos deputados de direita que estão lutando pelo povo. Olha aí. É nítida a não leitura e a não interpretação correta dessa PEC por parte daqueles que queiram ainda ter um poder monocrático, autoritário, fisiológico, agindo em seu benefício. Está óbvio que os partidos de esquerda não só perderam flagrantemente nas questões das últimas eleições, mas também não tem mais o que oferecer em termos de proposta. Agora só tem uma minoria muito pequena que se resguarda de um poder monocrático escondido lá no STF, que vem à sua defesa toda vez que perdem votações aqui na CCJ ou votações no plenário. É isso que fica patente aqui, presidente. Porque a leitura dessa PEC, ela é saudável, é uma leitura idônea, resgata exatamente o que o Constituinte de 88 queria. Lembrando, em um aspecto fundamental de 88, sim, a independência do judiciário é importante. Todo Estado de Direito tem um judiciário independente. Mas todo Estado de Direito moderno tem um Congresso forte que debate absolutamente tudo que é público. Não cabe um grupo exclusivo, nomeado, e diga-se de passagem, essas nomeações não foram tão felizes, desqualificado, passar em julgamento no processo idôneo do Congresso Nacional. Então esse é um aspecto da PEC que também reforça a ideia de acabar com a
algumas medidas monocráticas. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é o mais importante, que vem ao encontro do segundo espírito que estava presente em 88. Era de transformar o Congresso Nacional em ser a epítome da discussão pública, porque aqui a multiplicidade de ideologias, a multiplicidade de regiões, a multiplicidade de visões de Estado estão presentes. Não é no poder executivo, não é no poder judiciário, é no Congresso. E o que essa PEC faz? Ela traz de volta para o Congresso exatamente o que era o intento do Constituinte. Ela dá ao Congresso a possibilidade de criar um freio ao ativismo judicial desse pequeno grupo nomeado que age monocraticamente. Ela cria esse freio. Não é uma questão aqui de se sobrepor ao poder, de acabar com a independência de poderes, nada disso. É de coabitação dos dois poderes. Ao mesmo tempo, essa PEC não fala nada com relação ao voto direto universal, não fala nada com acabar com a federação. Então, ou seja, tudo aquilo que tornaria essa emenda constitucional em inconstitucional, simplesmente não cabe aqui a discussão. É altamente inconstitucional esse debate, é fundamental que esse Congresso resgate as suas prerrogativas. Então tá aí, pessoal. Pra quem sabe ler um pinga é letra, todo mundo que assiste meu canal que sabe por que devemos sim colocar esse freio no STF. Quem defende é quem não entende de política, ou está sendo favorecido com isso, ou a esquerdista está amando o STF avançando contra a direita. Só esses casos, porque quem em sã consciência olha pra política e vê eles ultrapassando os seus deveres sabe que devemos frear. Eles acham normal 500 deputados votarem em não liberar drogas e eles, 11 ministros, decidirem liberar. Eles acham normal esse tipo de coisa. Mas nós, o povo brasileiro, que votamos em deputados e senadores e não supremos tribunais federais e não ministros da corte, nós devemos ter esse tipo de escolha. Nós devemos tomar essa decisão através do parlamento. Através do Congresso, meus amigos. Então, 11 ministros liberarem drogas por eles mesmos, inclusive em meio à investigação de que tá tendo tráfico de drogas lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, para quem não sabe, pode procurar aqui no meu canal que tem um vídeo falando deles. Então, como pode isso acontecer? Nós votamos em deputados e senadores para eles tomarem essa decisão. Olha só, se a maioria do povo brasileiro votassem em deputados e senadores liberais, seria a vontade da maioria. Acabou. Se os deputados e senadores liberais eleitos pela maioria reconhecesse, tomasse a decisão que era para liberar droga, aí tudo bem, porque aí foi o povo, foi através do povo. Agora, vim 11 ministros da Suprema Corte, em um país claramente conservador, mais de 70% do povo cristão, do povo conservador, que elegeu uma grande maioria de parlamentares conservadores, com os mesmos valores, que votaram em não para liberar as drogas. Vem 11 ministros e libera? Isso não é normal. Sinto muito a todos que amam passar paninho por STF, que amam os ministros porque eles tomam as decisões que é favoráveis para essa pessoa. Me desculpa, irmão, mas está errado. Isso não está na nossa Constituição. Quem deveria tomar essa decisão é o Congresso. Então aqui fica essa indignação e nós não podemos deixar que isso continue, tá, pessoal? E olha só, o Silas Malafaia, depois daqueles ataques que ele fez com a direita, para o Bolsonaro, ele tá tentando ali mudar um pouquinho o discurso porque realmente ficou feio para ele. E olha só o que ele disse agora. Silas Malafaia diz que Bolsonaro é um verdadeiro líder e Marçal uma farsa. Olha só, vamos falar aqui, ó. Em uma recente entrevista para um canal de notícias, o pastor Silas Malafaia expressou suas opiniões sobre figuras proeminentes da política brasileira. O foco principal foi em Pablo Marçal e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com comentários que capturaram a atenção pública. Críticas e elogios. A dualidade de Malafaia. Olha só, durante a entrevista, Malafaia não hesitou em criticar o Pablo Marçal, apontando-o como alguém que, em sua opinião, pouco contribuiu para a direita no Brasil. Por outro lado, o pastor enalteceu agora o Jair Messias Bolsonaro, classificando-o como o maior líder do movimento de direita do país. Essas declarações ocorreram em um contexto de debates internos sobre os rumos do grupo político.
apoio e cobrança em relação a Bolsonaro. Nossa, veio um soluço bem agora, olha que legal. A Malafaia, refletindo sobre o papel de liderança de Bolsonaro, afirmou que a postura do ex-presidente nas eleições municipais de São Paulo deveria ser mais clara. Segundo ele, Bolsonaro deveria manifestar apoio público ao atual prefeito Ricardo Nunes. O pastor explicou que suas críticas visavam estimular o ex-presidente e não prejudicá-lo, reforçando a sua lealdade e disponibilizando-se como um aliado crítico. Então, pessoal, apesar dele sair, gritando, sair esperneando, sair xingando o Bolsonaro aquele dia, agora ele já veio mudando um pouco o discurso, mas os ataques para o Pablo Marçal não se encerraram. Ele continua criticando, continua falando que o Marçal não é uma pessoa verdadeiramente de direita, coisa que eu discordo. O Marçal fez sim um ótimo trabalho, acordou muito o povo brasileiro que viu o que aconteceu nas eleições de São Paulo. O povo agora sabe o que está acontecendo no PL, com o Bolsonaro, com o Valdemar Costa Neto, com o Centrão. A gente sabe. A gente ficou ligado por causa do Pablo Marçal. Então, não fala que ele não é de direita, Silas Malafaia. O senhor já perdeu o respeito de muitas pessoas. E não é agora vindo falar com outro tom ou de outra forma que vai mudar isso. O povo perdeu o respeito por Silas Malafaia e não adianta agora vir pagar de aliado, de que entende de que é isso e aquilo. Realmente não caio mais nessa conversinha dele. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento é muito importante, amigo. Que você não se cale, que você continue se posicionando, que você continue falando. Nós precisamos continuar pressionando. Nós, o povo, devemos fazer o nosso dever, tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.